E os irmãos que permanecerão aqui no templo, vamos abrir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao 32. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da exposição, ou da nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos. E daremos sequência hoje meditando nos versículos 18 ao 32. Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus, estamos diante de sua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos este texto e ouvirmos a sua voz por meio das Escrituras. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez um homem foi apanhado em flagrante delito. Prenderam um homem que cometeu um crime e o prenderam no ato, em flagrante. Levaram esse homem até o rei. O rei, abrindo a constituição daquele reinado,
disse: olha, para quem cometeu esse crime, a punição é a amputação de um dedo. O homem disse: mas eu não fiz. Não, mas a Constituição diz: não, mas eu não fiz. Olha, você fez. Flagraram você. Não, eu não fiz. Olha, você fez. Não fiz, estão armando contra mim, isso é um complô, eu não fiz. O rei então disse: olha, lhe darei mais 2 opções. Ou ampute o dedo, ou ainda coma 80 cebolas, ou ainda suporte 10 açoites. E ele disse: eu prefiro 80 cebolas, porque afinal de contas, eu não fiz nada. A punição de amputar o dedo é para quem fez e eu não fiz. Ok, seja feito como você mesmo determinou. 80 cebolas. E ele começou a comer as cebolas. E aquilo começou a arder, a boca, os olhos, o nariz. Começou a faltar ar. Ele não aguentou nem 15 cebolas. Rapidamente disse: me leve de novo no rei. Quero conversar com ele. Rei, não dá. Ampute o dedo. É a punição de quem cometeu esse crime. Não, eu não fiz. Eu não fiz. Eu prefiro os açoites. Só que ele não contava que o servo que iria açoitá-lo tinha quase 2 metros de altura e pesava quase 150 quilos. Quando ele tomou o primeiro açoite nas costas, já sangrou. 2 açoites, 3 açoites, no 5º ele gritou: para, eu não aguento. Me leva lá no rei. Rei, pode trazer a faca, corte o dedo. E o rei disse: se lá atrás você tivesse admitido sua culpa, você não teria comido cebola, você não teria tomado 5 açoites. Agora você comeu cebola, tomou açoites, perdeu o dedo e uma grande oportunidade. Cortaram o dedo dele. E então o rei mandou chamá-lo e disse: a sua família me fez uma proposta de que pagariam 500 mangos como indenização pelo seu crime. E eu aceitei com uma condição: desde que você admitisse o crime cometido. E ele chorou com os açoites, com a cebola, perdeu o dedo, porque não admitiu os seus crimes. Continuou soberbo, arrogante. Óbvio que essa história não é verdade. É apenas uma pequena ilustração para mostrar a realidade do homem, que, não admitindo os seus pecados, sofre tantos açoites, por assim dizer, sofre tantas vezes por não admitir o seu pecado, porque é certo que uma dívida contraída reclama o pagamento. E o nosso texto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a rebeldia do homem, sobre a persistência do homem no caminho mau. E, meus irmãos, o texto de hoje tem uma ligação direta com o texto da semana passada. Volte os olhos para o versículo 17, por exemplo, que terminou assim. A exposição do reverendo Isaías terminou com esse versículo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como começa a nossa perícope hoje? Volte os olhos para o versículo 18. A ira de Deus se revela, a justiça de Deus se revela, a ira de Deus se revela. Há uma ligação direta entre esses 2 textos. É como se Paulo desse a solução antes de apresentar o problema. Ele dá a solução e depois ele vai mostrar a necessidade desta solução. Ele vai mostrar a realidade e a necessidade que temos. A solução é que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele vai dizer: o problema e a necessidade da justiça de Deus se revelar no Evangelho é que do céu a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. O apóstolo Paulo então está dizendo que a justiça de Deus que se revela no Evangelho é por causa de uma realidade de rebeldia, de perversão, de iniquidade. E que contra esta postura, contra esta posição do homem, de rebeldia,
de persistência, de iniquidade, a resposta de Deus é sua ira. Se observarmos, meus irmãos, os 2 versículos, poderíamos pensar: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E se ela não se revela, e para aqueles a quem ela não se revela no Evangelho, se revela onde? Se alguém diz assim: eu não preciso da justiça de Deus revelada no Evangelho, sua justiça se revelará, se não no Evangelho, onde? De que forma? Se revela dos céus a ira de Deus. Para resolver o problema da ira de Deus sobre a perversidade dos homens, a justiça de Deus é satisfeita no Evangelho. Para aqueles que se recusam, que negam a existência de uma condição, desde o Éden, de caído, de perversidão, de impiedade, esses descobrirão a justiça de Deus também. Não no Evangelho, na sua ira. E o apóstolo Paulo vai explicar mais sobre isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu quero que você note alguns pontos bem interessantes nesse texto que lemos. O apóstolo Paulo vai falar, se você voltar os olhos para o versículo 20, você vai ver a expressão desde o princípio do mundo. Nós vamos ver expressões mais à frente, natural, contrário à natureza. Expressões que vão nos remeter à criação. Expressões que vão nos remeter a um contexto de início. Como é que era no princípio? Como é que era no início? No início, Deus criou desta forma, com este propósito. Nós vamos ver que é necessário regressarmos ao Éden para compreendermos. E observe que deter a verdade pela injustiça tem origem também no Éden. Lembre-se que a serpente disse para os nossos pais: é certo que não morrereis. Desde o Éden, os filhos da serpente agem como sua mãe, pervertendo, transtornando a verdade em mentira. E desde o Éden, o transtornar a verdade em injustiça tem um propósito: rebelar-se contra Deus. Por que é importante considerar isso? Porque vamos ver que a impiedade e perversão descrita pelo apóstolo Paulo no versículo 18 é necessariamente, inicialmente, uma rebelião contra Deus. Perversão e impiedade contra Deus. Deus é o alvo da rebelião do homem. A quebra do primeiro mandamento é a motivação para todos os pecados do homem. É a motivação para toda a rebeldia. Tudo o que vemos no final desse texto sobre os relacionamentos dos homens tem motivo nesta rebelião primária contra Deus. O motivo da idolatria dos homens, rebelião contra Deus. O motivo dos homens serem assassinos, rebelião contra Deus primeiro. A quebra do primeiro mandamento vai comprometer todos os outros. E a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. Os homens foram criados com o propósito de serem imagem e semelhança de Deus, de voltarem-se para o Criador, para adorar o Criador, que é bendito. Mas os homens levantaram o calcanhar contra Deus, não admitindo suas culpas. Deus, sua justiça, se revela em sua ira. O texto prossegue. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são indesculpáveis. Meus irmãos, os homens se rebelam conscientemente contra Deus. Ainda que não compreendendo tudo, mas os homens são indesculpáveis. Eu me lembro que na minha juventude, já disse isso aqui outras vezes, uma das perguntas que mais ouvia, dando escola dominical, é: e a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela está salva? A resposta é que todos aqueles, ouvindo falar de Jesus ou não, são indesculpáveis diante de Deus. Porque todos os homens estão diante da revelação natural, da revelação geral de Deus. Deus se revela em sua criação. Vemos aqui, logo de cara, revelação especial, revelação geral. A revelação especial se dá por meio do Evangelho. É no Evangelho que Deus se revela de forma especial aos homens. E é por meio da criação que Deus se revela de forma geral a esses homens. E o apóstolo Paulo diz que os atributos de Deus, invisíveis, e seu eterno poder, e sua própria divindade, claramente se manifestam. Lembre-se do Salmo 19. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa para outro dia. Uma noite declara outra noite. Não há linguagem, nem som. Porém, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A natureza revela um Criador, revela seu poder, revela sua grandeza, não sendo, portanto, o homem dizer: inocente sou, nada sei, não tenho nada a ver com isso. Deus se revela de forma geral aos homens. Deus revela seu poder, sua grandeza. E poder e grandeza aqui vai contrapor-se ao que vem nos versos seguintes. Vai contrapor-se à idolatria. Grandeza, poder. Os homens estão diante da revelação especial ou geral, mas seu coração endurecido os torna loucos. E o coração do homem, ele é naturalmente opositor a Deus e a sua vontade. O homem, desde a queda, tornou-se rebelde, levantando-se contra Deus, mesmo tendo diante de si a revelação geral. Não se curva diante do grande Deus. E a revelação geral, ela não salva o indivíduo. Ninguém pode dizer: sou salvo pela revelação geral, mas ela condena o indivíduo. A salvação dos homens se dá por meio da revelação especial. A revelação geral não é capaz de salvar. Ela aponta para o Criador. Ela aponta para uma revelação de que o Senhor existe. E, meus irmãos, os homens, portanto, são indesculpáveis. Não sendo necessário que o homem cometa nenhum pecado para que já se torne culpado. Ele é culpado desde o Éden. O pecado é uma consequência do seu estado de rebelião contra Deus. O pecado que ele comete é um reflexo da sua condição, escravo, dominado pelo pecado. O texto prossegue. Os homens são indesculpáveis. Os homens tornaram-se escravos, rebeldes. Essa rebelião os leva à idolatria. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus corruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Eu quero que você note que o problema da impiedade, da incredulidade, não está no conhecimento. Alguém diz, poxa, eu estou muito preocupado em mandar meu filho para a faculdade. Ele, estudando, conhecendo muito, pode acabar se tornando incrédulo. O conhecimento não é o problema. A ciência não é o problema para a incredulidade do homem. O problema da incredulidade do homem está na rebeldia contra Deus. Não no conhecimento que se tem. E eu quero que você considere isso. O Senhor considera o conhecimento. Ele se dá a conhecer a nós. Ele se revela. Temos o conhecimento geral e o conhecimento especial. O problema não está em conhecer. O problema está em ter diante de si o conhecimento e, cego pelo pecado, manter-se rebelde. Essa condição torna o homem louco, insensato. E se você notar, nós lemos nossa primeira leitura e reli agora nessa pequena parte do texto, mudaram, transformaram. É isso que o homem faz. Muda, transforma. Porque o problema dele não são novas coisas, mas as coisas antigas. O problema do homem não é um novo jeito, é o jeito que Deus fez. O problema do homem não é ter fé, e nem ter Deus, e nem ter deuses. O problema do homem é Deus. Tudo bem fazer estátuas, imagens de quadrúpedes, répteis e adorar isso. Ok, isso é sábio. Tolo é acreditar no Deus que criou todas as coisas. Veja que o problema não é ter fé, não é admitir divindades. O problema é admitir e adorar o Deus Todo-Poderoso. Ninguém está rebelando-se contra a idolatria. Ninguém rebela-se contra a fé, rebela-se contra Deus. E os homens, passando-se por sábios, lembrando do Salmo 2, que dizem, sacudamos de nós as suas algemas, vamos nos livrar desse Deus. Esses homens buscam substituí-lo. O senso do divino ainda está no homem, mesmo que caído. Esse homem vai buscar adorar a si mesmo, a sua incredulidade, a coisas sem o menor sentido. Olha o que eles fizeram. Trocaram a glória de Deus e não deram graças. Antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É um ponto interessante. Por que o homem se rebela contra Deus? Porque Deus estabelece todas as coisas. É Ele o padrão. Deus diz quem Ele é. Eu não posso dizer quem Ele é a partir do meu próprio conceito de fé. Mas Ele se revela. Ele diz quem Ele é. Concorde você ou não. Ele diz como Ele quer ser adorado. Não vale qualquer adoração. Não vale adoração do coração simplesmente. Tem que ser adoração do jeito que Ele requer. É por isso que os homens se rebelam contra Ele. E seja qual for o alvo da idolatria humana, ao adorar a idolatria ou o ídolo, o homem está adorando a si mesmo. Esse é um ponto interessante. Rompamos de nós as suas algemas. Vamos ficar livre dele. Vamos ser independentes. E o que o homem faz? Faz ídolos, ou seja, quem é o Criador? O ídolo ou aquele que criou o ídolo? O Criador é quem criou o ídolo. Então ele cria o ídolo. Note que o problema dele não é com o ídolo. O problema dele é com o Criador. Ele cria um ídolo. Ele estabelece o que esse ídolo é. O que esse ídolo faz. E estabelece como esse ídolo vai ser adorado. Quem é o soberano nesse relacionamento? O próprio homem. Qualquer idolatria, portanto, seja de imagem, seja ela qual for, tem um ídolo maior por trás. Lembre-se, vamos dar um pulinho no Éden? É certo que não morrereis. Deus sabe
que no dia em que comer, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus. Esse é o ponto do homem. A rejeição por Deus é que ele quer ser como Deus. Ecoa no coração do homem a proposta do Éden. Ecoa, milhares de séculos depois, a proposta da serpente. Ela não chega mais até nós. Ela não bate um papo com a gente. Se fosse algumas décadas, alguém matava a serpente, né? Hoje em dia alguém ia defender, salva a serpente, vamos proteger os animais. Não temos isso hoje. Não vai correr o risco dela chegar aqui. Mas ainda ouvimos sua proposta. Seja como Deus. Levante-se contra ele. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha o contraste. O Deus incorruptível pelo homem corruptível. Olha que proposta tola. Passando-se por sábio, intelectual e inteligente, cai na tolice de deixar o grande para abraçar o mísero, de deixar o poderoso para abraçar o nada. Por isso o salmista diz, tornem-se semelhante a eles todos os que os fazem. É tão tolo quanto. Eles se rebelam. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não importa pelo que troquemos, o importante é trocar. Não importa o que vamos adorar, o importante é que não seja o Deus Todo-Poderoso, porque Ele não é possível manipular, não dá para mexer com Ele, não dá para tirar do trono e dizer, não, Ele é assim, Ele já revelou-se em Sua palavra. Não dá para adorar de qualquer forma, Ele já revelou-se. E ao revelar e impor quem Ele é e impor o padrão, automaticamente infringir esse padrão implica em juízo. E essa ideia de juízo não soa bem nos ouvidos. O homem se torna um idólatra. Essa era a proposta do Éden. Adore-se a si mesmo, seja você o adorado. Seja qual for o ídolo, o homem troca a glória de Deus pela glória dos ídolos. É idolatria. Soberba, rebelião contra o próprio Deus. O homem, então, é indesculpável. O homem é rebelde. Diante da revelação geral, não se curva. Sua rebeldia o conduz para a idolatria. E a idolatria o conduz para a prática de uma vida idólatra. Volte os olhos para o texto, versículos 24 em diante. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os homens se tornaram rebeldes. E Deus entregou tais homens à imundícia. Meus irmãos, eu quero que você pense num contexto de queda, ou num contexto pós-queda. O que vemos logo após a queda é um assassinato. Se avançarmos algumas páginas, logo vamos ver Deus falando, olha, vai ter que, vou mandar um dilúvio aqui nesse negócio. A maldade ia se multiplicando. Se você ler nas primeiras páginas da Bíblia, você vai ver que, certa vez, um homem se orgulhava de ter matado alguém que pisou no seu pé. Me pisou, eu matei ele. A gente vai ver tanta atrocidade na Escritura. E a pergunta, por que o homem não acaba consigo mesmo? Por que o mundo ainda existe?
Por que o homem rebelde e idólatra não pensa só em si e então acaba com tudo? Lembre-se que quem criou o mundo é o Todo-Poderoso. Ele refreia a maldade. Ele detém o controle. A rebelião no Éden não tirou de Deus, não tirou Deus do trono. Lembre-se mais uma vez do Salmo 2. Do céu o que faz o Senhor? Ri deles. Ele zomba deles. E no seu tempo, lhes há de falar. Deus freia, controla, segura. O mundo é o mundo de Deus. Sempre foi. O mundo nunca foi dos poderosos. O mundo criado por Deus sempre foi o mundo de Deus. É Deus quem governa, Ele quem rege. E a cegueira dos homens lhes impede de ver isso. Lembre-se da Torre de Babel. A proposta era, façamos uma torre, vamos ficar aqui na cidade, vamos tocar o céu, para que, porventura, a gente não seja espalhado pela terra. E Deus disse, desçamos e confundamos. Não deu certo, é como se Deus estivesse dizendo assim, não deu certo, né? Subir aqui, falhou, né? Aquela ideia de entrar na casa dos deuses, tocar o céu, falhou. Então vamos mostrar então. Deus é quem controla tudo. Nós estamos vendo isso ao longo do nosso estudo na escola bíblica dominical. O Senhor governa, Ele controla todas as coisas. O mundo ainda existe e o Senhor, porque o Senhor o controla. Ele é o soberano, Ele refreia a maldade, ao passo que Ele controla os homens. Se lembra que certa vez Jesus disse assim, nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Lembra? Ou seja, o Senhor é quem governa. Então o Senhor refreia a maldade, ao passo que Ele também solta o cachorro para fazer sua cachorrada. Olha o que o texto diz. Por isso Deus entregou os homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Aqui é uma introdução do que vem nos próximos versículos. O que vem nos próximos versículos tem como motivo, não a causa, não é que Deus transformou esses homens em coisas ruins, não, mas Deus os entrega, Deus solta a corda. E qual que é o motivo disso tudo estar acontecendo? Porque os homens, e a causa é os homens, os culpados são os homens mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha a insensatez de novo, o qual é bendito eternamente, amém. Olha a tolice desses homens. O texto prossegue. Por causa disso o quê? Da troca, da rebeldia, da soberba do coração. Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. A idolatria, meus irmãos, é o ponto de partida para a imoralidade. Inclusive a imoralidade sexual. Inclusive a imoralidade sexual. A idolatria é o motivo, é a causa. Aquele que se torna escravo está a serviço de alguém, está adorando alguém, que não o Criador. E eu quero que você volte os olhos, porque o texto vai usar duas expressões interessantes para a gente considerar. Mudaram o modo natural de suas relações. O que é esse modo natural? Mudaram o modo ou a forma, foram criados assim. Eles mudaram o modo pelo qual eles foram criados. Contrário à natureza, mudaram o propósito, abandonaram o propósito. Foram criados assim com esse propósito. Eles, mudando a forma como foram feitos, mudam o propósito também. O texto então está dizendo que a idolatria leva
pessoas, mulheres aqui nesse versículo, a terem relação com outras mulheres. Contrário à natureza. Mudaram o modo natural. Levantaram-se contra Deus. Avancemos um pouco mais. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Eu quero que você volte os olhos para Ezequiel, capítulo 16, versículos 48 e 49. Ezequiel 16, versículos 48 e 49. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste, e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba. Qual foi o pecado de Sodoma? Soberba. Olha só. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual era o problema de Sodoma? O problema principal de Sodoma era a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo? Não. Era só a ponta do iceberg. Sexualidade contrária à natureza, ao propósito pelo qual foi criado, não é o problema principal do coração do indivíduo. É a ponta do iceberg. Qual é o problema então disso tudo acontecer? Soberba. Não curvar-se diante de Deus, idolatria. Levantar-se contra Deus. Natural, contrário à natureza. É um convite para voltar lá no Éden. O que é natural? Não posso responder o que é natural à luz do que penso. Preciso responder a natural à luz da sua origem. E na sua origem, o que é o natural? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Unir-se-á uma mulher. Serão ambos uma só carne. E ele disse, crescei e multiplicai. Ele criou para isso, para ser feito desta forma, com esse propósito. Mudar isso é transformar. Observe as palavras que eu disse. Mudar, transformar, é mudar a verdade em mentira. É transformar a verdade em injustiça. O motivo disso é idolatria. Eu me levanto me levanto para ter relação com uma pessoa que é igual a mim. Eu me disponho a fazer isso com alguém que é igual a mim. Porque eu quero assim. Porque eu acho que esse é o certo. E como transforma a verdade em mentira? Você acha que Deus quer alguém feliz? Você acha que alguém escolhe isso? Você acha que isso é uma opção? A pessoa nasceu assim, transformou a verdade em mentira. Não é assim. Quando você diz que alguém nasceu desse jeito, você acabou de transferir a responsabilidade para o Criador. É como se pegasse o telefone, bora bater um gancho para o céu. Senhor, aqui, alguém veio com defeito de fábrica. Não, não é assim. É uma rebelião contra Deus. Meus irmãos, as pessoas confundem, muitas vezes, a posição da igreja. A igreja não se opõe a indivíduos. A igreja se opõe ao que a Escritura diz que deve se opor, à prática dos indivíduos. A igreja recebe e sempre receberá toda e qualquer pessoa para que participe conosco de alguma programação. Mas confundem. Pensam que
O contrário de amor é ódio. E não é ódio. Não é isso. Não aplaudir não significa que eu odeio. E eu quero que você pense. Eu conversei com o Tiago, ele não está aqui, né? Que ele presta atenção em tudo. Há um tempo atrás eu conversei com o Tiago. E eu disse, meu filho, não proceda assim na igreja, depois do culto. Em casa a gente conversa se você me desobedecer. O Tiago, então, parecia que era o dia dele. O Tiago voava nesse estacionamento da igreja, que não tinha ninguém que pegava ele, não. Pedro pega o Tiago, não dou conta, papai. E lá vai o Tiago, e vai o Tiago. O Pedro chegou perto dele e falou assim, Tiago, papai falou que se você não obedecer em casa, nós vamos conversar. Não, beleza, tranquilo, em casa a gente conversa. O Pedro, o papai, ele falou que tudo bem, que em casa o senhor conversa com ele. Eu falei, não, beleza. E eu deixei o Tiago voar solto. Chegou em casa, o Tiago, na hora que entrou no carro aqui, ele já veio para o meio do carro, já me abraçou. Te amo, papai. Bom vendedor, né? Também te amo, meu filho. O senhor é lindo, papai. Obrigado, meu filho. Tranquilo, ó. Beleza. A hora que estacionei o carro na garagem, o Tiago falou assim, eu vou descer, não? Eu vou dormir aqui hoje. Falei, não, Tiago, você não vai dormir, meu filho. Vem cá, o papai te pega no colo. Peguei no colo, subi as escadas. Eu vou dormir. Falei, não, você está cansado? Estou cansado. Falei, não, mas antes de você dormir, a gente vai conversar. E ele foi disciplinado. A disciplina, a correção, não é uma demonstração de ódio. A igreja dizer que o que a Escritura está dizendo é errado, não é demonstração de ódio, de perseguição a ninguém. As pessoas deveriam dizer como essa pessoa me ama. Porque ele poderia ficar simplesmente em silêncio torcendo, tomara que vai para o inferno, tomara que vai para o inferno, pega ele, Jeová. Mas não é isso que a gente faz. Nós estamos dizendo, arrependa-se. Essa prática não é natural, não é normal. Ela é fruto de uma rebelião, de um coração que se opõe a Deus e que não diz, eu sei que o Senhor é Deus, eu me prostro diante do Senhor. E é o que pensam que é muito bonito, lindo, maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Todas as vezes que Deus te disciplinar, meu irmão e minha irmã, alegre-se. Porque assim como eu disciplinei o Tiago com muita calma, com muito amor, Deus disciplina os seus. Quem ele não disciplina, ele tem por bastardo. O que o texto está dizendo então é que Deus entregou. Soltou a corda. A pior punição para o indivíduo é Deus entregá-lo às suas paixões. O que o homem mais quer não é seguir seu coração? A pior coisa que pode acontecer comigo e com você somos nós seguirmos o nosso coração. O Senhor refreia, segura. O motivo disso, eu quero que você lembre-se sempre desse texto, porque esse texto é muito usado quando vai se falar desse assunto. Mas as pessoas querem tratar apenas do ato e não do coração. Querem falar que pode isso ou não pode aquilo, ao invés de dizer rebeldia. Todos nós somos rebeldes. Nosso coração se inflama contra Deus. Versículo 28. A idolatria, meu irmão e minha irmã, e por haverem desprezado o conhecimento do próprio Deus, e por se levantarem contra Deus, por serem rebeldes contra Deus, por desprezarem Deus, por não se importarem com Ele, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A idolatria é o motivo. O idólatra se torna aquilo que adora. A idolatria é tão absurda, mas tão absurda, que homens se entregam a homens, mulheres se entregam às mulheres,
Homens e mulheres se entregam seus corações, se entregam aos desejos malignos do coração, mas não apenas, observe isso, não apenas questões sexuais, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Note que a idolatria vai levar o homem para diversas áreas. A idolatria é o combustível. Os homens se tornam, então, injustos, entregues à malícia, à avareza, à maldade. Resumindo, meu irmão e minha irmã, não há quem possa escapar. Eu quero que você avance um pouco comigo. Capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Eu fico imaginando aqui, a igreja de Roma era uma igreja mista. A gente tinha cristãos judaizantes, pessoas que, embora tenham abraçado a fé, queriam manter a prática da lei cerimonial, queriam guardar dias, comer isso ou não aquilo, queriam impor circuncisão aos gentios. E dentro da mesma igreja você tinha gentios que se alegravam pela liberdade e colocavam a liberdade como se não houvesse lei na própria graça. Um queria lei, outro queria apenas graça, cometendo erros que ainda hoje cometemos, né? Que a igreja, principalmente brasileira, comete, de separar lei e graça, como se não houvesse graça na lei, nem lei na graça. A igreja de Roma era uma igreja que tinha conflitos, e muito mais do que étnico, era um conflito teológico. O que impõe, o que não impõe. E eu fico imaginando o lado judeu, ouvindo essa advertência de Paulo. E o lado judeu assim, parabéns, Paulão, é isso aí. É desse jeito. Acerta a muleira dos gentios. E nos capítulos seguintes, o apóstolo Paulo vai partir para cima dos judeus. E no capítulo 3 que lemos, a conclusão é que judeus e gentios pecaram. Judeus e gentios transgridem a lei de Deus, se tornam rebeldes e idólatras, se não de um jeito ou de outro. Portanto, todos os homens são alvos da ira de Deus. Porque Deus do céu olha para tudo isso e não diz, I love you. Ele se levanta, ou se levantará, como diz o Salmo 2, no seu tempo, e no seu furor lhes há de falar. A notícia aqui é que todos pecaram. O homem se tornou rebelde. A boa notícia é que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso é fantástico. Maldizentes, homicidas, difamadores, pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo ou não, a justiça de Deus é satisfeita em Cristo. E você não precisa experimentar a ira de Deus. A boa notícia é que o pior dos pecadores pode ser livre da ira de Deus por meio de Cristo Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Cristo pode bradar o nome do pior pecador que você imagina que existe. Ele pode dizer para aquele indivíduo, fulano está
pago e o pecado dele está pago e ele é um irmão. As pessoas não têm que pensar que o outro está condenado e que essa é a sua condição final. Pode ser seu estágio no momento. Que nós podemos ver alguém idólatra que se entrega às suas paixões, mas pode ter sua realidade eterna mudada hoje mesmo, ao ouvir a beleza de que Cristo, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, transforma pecadores sem preencher requisitos, dizer, olha, me conta, você tem desejo por pessoas do mesmo sexo? Sim, eu tenho. Não, então você está fora, você é um miserável, você não vale nada, na verdade você nem devia estar aqui. Não, Cristo não faz isso. Ainda que os homens façam, ainda que a gente escolha quem vai abraçar ou não, Cristo não faz isso. Cristo salva, porque tão culpado quanto um é outro. E ainda aqui, já aqui, o próprio fato de entregar o homem às suas paixões já é o juízo de Deus. Porque por mais que falem em felicidade, eu quero ser feliz, me deixa, me solta, me larga que eu quero ser feliz. Não há felicidade nisso. Não há felicidade. Sente um pouco e ouça. Você não vai ouvir felicidade. Você vai ouvir angústia, aflição, confusão. E alguém doido para encontrar aquele, ou aquilo que ele não conhece e por isso trata como aquilo, mas na verdade é aquele que nos alcançou. O que a alma humana busca só pode ser encontrado e plenamente satisfeita no perdão de pecados concedido por Cristo, a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo. Cristo pode transformar. Mas lembre-se da história da introdução. O moço pego em flagrante delito. Preferiu comer cebola, apanhar, perder um dedo. Só bastava dizer, fui eu, que a dívida já estaria paga. O que eu preciso fazer então? Só dizer, fui eu. O pecador, sou eu. O miserável, Senhor, sou eu. Mas a notícia boa é que a justiça de Deus se revela no Evangelho para miseráveis como eu e como você. Para pecadores como nós, que encontrando o grande Deus, não querem nunca mais voltar para a idolatria. Não querem nunca mais se curvar a outros deuses. Não vão dizer, sacudamos as algemas. Antes, vai correndo beijar o filho para que ele não se irrite. Meus irmãos, a gente conclui pensando, com quantas pessoas você encontrará ao sair desta igreja? Ou no nosso convívio final? Na nossa comunhão depois, no cafezinho, no chá? Essas pessoas que você encontrará, nem todas estão na condição de justificados, de declarados justos. Alguns continuam rebeldes, escravos, dominados, idólatras. E eles não carecem que a gente apenas diga ou passe um manual moral para eles seguirem. Eles precisam que a gente diga exatamente quem Deus é. O quanto eles se levantam, se opõem a Deus, mas o quanto o Senhor é gracioso por meio de Cristo Jesus. E isso não significa concordar com suas práticas. Isso não significa concordar, mas por amá-los dizer a verdade. Olha, Cristo salva você, porque um dia Ele salvou alguém muito pior que sou eu. Meu desafio para você esta semana é que você olhe para estas pessoas e enxergue muito além daquilo que você está vendo. Enxergue a idolatria, o distanciamento, a rebeldia, mas enxergue também a justiça de Deus, a ira de Deus no seu encalço e lhe anuncie esta verdade, a condição atual, a realidade de que Deus poderá puni-lo eternamente, mas a ótima notícia de que Cristo perdoa os pecados desse indivíduo.
e lhe transforma e lhe liberta da escravidão da rebeldia, que os conduz a um viver ímpio. O que você vai fazer com esta palavra hoje? Nós estamos expondo as Escrituras para pessoas livres e para pessoas cativas. Aos livres, adoremos o Senhor e preguemos o Evangelho, tomando cuidado para que nós mesmos glorifiquemos ao Senhor com o nosso modo de viver, que vivamos de modo digno, adorando ao Senhor como Ele se revela em Sua palavra, de forma grata. Aqueles que ainda são cativos, Cristo lhes liberta da escravidão, do amor aos prazeres. Cristo lhe liberta da pornografia, do adultério, da mentira. Cristo lhe liberta do amor do dinheiro, pelo dinheiro. Cristo lhe liberta de toda a escravidão e lhe chama para a liberdade da justificação. Quem é você? Onde está? De um lado ou de outro? Cristo está presente aqui, pronto para perdoar. Curve sua cabeça, fale com o Senhor em oração silenciosa. Senhor, sua palavra foi exposta. Aprendemos que o Senhor se levanta contra toda a idolatria dos homens e que é ela o motivo pelo nosso mau proceder. E que somos indesculpáveis. Nos tornamos loucos ao deixar o Senhor e adorar outros tantos reprovados, outros ídolos que são nada diante de Ti. Trocamos o grande Deus pela imagem dos homens. Parece que distante de Ti o homem vive para satisfazer a si mesmo. E isso em diversas frentes. E ao pensar que é livre, ele descobre que ele é cativo quando o Evangelho chega. Ajude-nos a anunciar esta verdade, de que o Senhor revela a sua ira e que os homens são indesculpáveis, mas também que a sua justiça é satisfeita em Cristo Jesus, se revela no Evangelho. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos todas as vezes em que nossos corações se inclinam para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por favor, refreie-nos todas as vezes em que os nossos pés caminharem para o mal. Refreie-nos, segure-nos, Senhor. Temos a certeza de que jamais pereceremos, mas temos a necessidade do Teu auxílio o tempo todo. Abençoe os irmãos que aqui estão, aqueles que assistem a esta mensagem, que entendam, Senhor, que em Ti há perdão e mudança de status, de condenado para perdoado. Que entendam que não precisam aguardar o juízo para descobrir que o Senhor é justo. Amém. Graças a Deus.